É bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor e engrandecermos este Deus que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho, o Galileu, porque ele era da Galileia. Que Deus possa nos abençoar e essa mensagem que hoje vamos trazer da parte de Deus encontre lugar em nossos corações. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão circulando um pouco, se assentasse. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos ouvir a palavra de Deus desta noite. Eu convido os amados a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versos de 3 a 5. A vocês graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Amados, nós vamos nesse instante orar, pedindo ao Senhor a orientação para as nossas vidas. Pai, a tua palavra foi lida e queremos colocar as nossas vidas, Pai, diante dela, e queremos extrair dela, Senhor, respostas para as nossas indagações, para os cristãos, não cristãos, para todos que estão aqui, nós possamos entender a tua palavra e ser abençoados por ela, em nome de Jesus. Queridos, a cruz, dita pela própria Bíblia, era um instrumento de maldição. Maldito é aquele que é morto em uma cruz. A palavra grega para a cruz é stauros, que significa morrer de pé. Morrer de pé. No Novo Testamento, stauros é uma barra enfiada no chão com outra atravessada. Por isso que a pessoa morria de pé. Alexandre o Grande aprendeu com os persas esse tipo de morte. E Roma assimilou a ideia, aperfeiçoou a ideia e levou para morte capital. Quem fosse então ladrões, assassinos e outros criminosos bárbaros morria desse jeito. O fato de que Jesus morreu entre dois ladrões confirma esta verdade do Império Romano. Mas o que é surpreendente é que símbolo de maldição, símbolo de morte, para bandidos, se transformou no símbolo do cristianismo. O cristianismo tem como símbolo a cruz de Cristo. Meus amados, é surpreendente que era maldição, tornou-se bênção. O que envergonhava, agora traz glória. Instrumento de morte, que agora traz vida. Importante entendermos isso. E eu gostaria, irmã Bruna, irmão Saulo, de nessa noite falar das bênçãos que vêm da cruz. Das bênçãos que vêm da cruz. O primeiro ponto é a morte de Jesus foi uma decisão própria, mas também determinada por Deus. Ele próprio decidiu que essa decisão foi dentro da vontade de Deus. No verso 4, diz assim: Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai. É interessante, queridos, que Jesus se entregou na cruz por amor, livre e voluntariamente. Mas por outro lado, ele estava ali em autodoação da vontade de Deus Pai. E
E dois textos no Novo Testamento, dois textos, marcam claramente essas verdades. O primeiro, em João 4, 31 a 34, não precisa colocar, não tem aí. Jesus afirma que a comida dele era fazer a vontade de quem? De Deus Pai. Mas ele escolhia comer a comida. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, quando ele ora no Getsêmani, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ou seja, nós percebemos nesses dois textos a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai. Deus Pai propôs a morte do seu filho, predisse nas Escrituras Sagradas, mas Jesus, irmão Aderval, aceitou esse projeto, esse propósito, e por livre escolha decidiu morrer por nós. Amados, fazer a vontade de Deus Pai era uma obsessão, um objeto de desejo absoluto de Jesus. O desejo de Deus era o número 1 na vida dele. Não havia coisa mais importante para ele. E tanto o que a Bíblia diz, e é verdade, ele foi obediente até morte. E morte de quê? Morte de quê? De cruz. Filipenses 2:8. Mas por que ele foi obediente até a morte e morte de cruz? Para quem ele foi obediente? Para Deus. Mas por que ele foi obediente? Para a nossa salvação, para a sua salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação. Por isso Jesus na cruz morreu para nos salvar. Essa é a primeira bênção que vem da cruz de Jesus. Em segundo lugar, a morte de Cristo, a morte de Jesus, foi pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. 4, parte A do texto que nós lemos, diz o seguinte, a irmã Luzeni pode colocar, 4, parte A, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Na morte de Jesus, ele pensava em você, na vida que você vive hoje, na vida que eu e outros cristãos vivíamos no passado das nossas vidas. Quando ele morreu ali, ele pensava nisso. O pecado é a causa e a morte consequência. Isso fica claro em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas em Cristo não foi assim. Embora os pecados fossem nossos, quem foi que pagou? Quem foi que pagou? Quem foi que pagou? Jesus, irmãos. Jesus pagou a nossa penalidade. Ele assumiu a nossa. Nós, seres humanos, todos nós aqui, quisemos ter uma vida distante, autônoma de Deus, desafiando a santidade de Deus, porque todas as vezes que nós pecamos, que eu peco, que Miriam peca, que Luzeni peca, que Maria José peca, todas as vezes que nós pecamos, irmãos, todas as vezes nós desafiamos a santidade de quem? De Deus. Deus é supremo em santidade. Abusamos também das suas misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam amanhã de cada dia, mas nós abusamos disso. Mas, todavia, Jonatas, todavia, Deus é rico em misericórdia. Amém, irmãos? Deus é rico em misericórdia. E pelo grande amor com que nos amou, Ele deu-nos vida em Cristo, para a glória de Deus Pai. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, por isso que nós cantamos aqui, Galileu, Galileu, porque Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos pecados. Nós, homens pecadores, temos dois tipos de vida para escolher. O primeiro é a vida biológica, que todo animal tem. Essa vida todo animal tem. Mas a vida que Jesus propõe para nós é a vida zoe, ou seja, plena, abundante, feliz, independente das dificuldades que passamos.
independente das dificuldades que passamos. A salvação, amados, é uma operação resgate, que é feita para salvar pessoas cuja situação é tão desesperadora que elas não podem salvar-se sozinhas. Talvez você não reconheça isso. O diabo talvez esteja cegando você para que você não veja a realidade que lhe cerca. Talvez isso esteja acontecendo. Mas o mundo em que você vive é um mundo terrível, massacrante, cruel. O homem está enrolado, amarrado no terrível mundo, no lamaçal do pecado, que engana para que ele não possa desejar sair. Eu posso dar meu testemunho próprio. Eu não queria sair do mundo porque eu imaginava que a minha vida estava muito boa. Eu era um jovem, um adolescente. Para que aceitar Jesus? Mas eu aceitei Jesus e a minha vida mudou para a glória dele. Quantos jovens aqui já aceitaram Jesus? Por que você, jovem, não aceita Jesus como seu Salvador? Por quê? Por quê? O mundo é terrível. Em princípio é tudo colorido, lhe atrai. Sexualidade fácil, aberta. Pornografia aberta. Traição aberta. Tudo o que atrai você ou a mim atraía. O homem ou mulher, vocês são atraídos por algo. E como a palavra diz, atraído é bom, é bonito e agrada. Queridos, mas saiba de uma coisa: atrás desse mundo colorido que você está se envolvendo, existe um manto de escuridão, preto. Deus deseja tirar você desse mundo de pecado. Deus deseja fazer isso em sua vida. Amados, Cristo morreu para nos dar liberdade de uma escravidão que não vemos. Quem se sente aqui escravizado? Alguém se sente escravizado? Não. A gente não consegue ver ou entender a realidade espiritual das coisas. Mas ela é real. E para o Criador é angustiante. Tem a imagem aí, como que Jesus chorando por causa da realidade da sua criação. Ele olha e vê a sua obra-prima, coroa da criação, destruída e escravizada pelo pior inimigo do homem, o diabo. O pior inimigo do homem, o diabo. Queridos, eu não consigo entender, imagine Deus. Como é que drogas, prostituição, violência, guerra, fome, corrupção, orgulho, violação da sexualidade de crianças, álcool, tudo isso envolve tantas pessoas e as pessoas não percebem que estão envolvidas pela rede que o diabo lançou sobre a vida delas. Cruel isso, irmão. Porque esta é a vida que o diabo propõe e o homem aceita. Essa é a vida que o diabo propõe e o homem aceita. Do outro lado, esta é a vida que Deus não quer. Não quer. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Nem para ninguém. Aí o homem rejeita. Aí o homem rejeita. Dá para vocês entenderem? Dá para mim entender? E tem como Deus entender? O apóstolo Paulo, escrevendo nessa mesma carta aos cristãos em Gálatas, ele escreve um texto muito interessante. Eu gostaria que as mulheres lessem comigo esse texto. Vamos juntas, vamos lá, juntos. Vamos lá. Fui. Assim
Amém? Olha esse texto, irmãos. Vamos dar uma estudadinha nesse texto. Vamos lá dar uma estudadinha nesse texto. Paulo fala aí, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, vírgula, mas Cristo vive em mim. Até não sou eu quem vive. O apóstolo Paulo está falando do passado dele. E quando ele era Saulo, o perseguidor, o homem culpado, rebelde que ele era com relação a Deus. Até aí ele fala isso. Mas para a glória de Deus, ele fala no novo eu. Que novo eu é esse? A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora é o novo Paulo. Agora era o Saulo de Tarso, agora é o Paulo de Tarso, falando aos cristãos na Galácia. Irmãos, a gente percebe aí uma divisão na vida do apóstolo Paulo. Como Cristo dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo, a vida do apóstolo Paulo também foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E quem sabe a sua vida hoje possa ser dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Amém, se isso acontecer. Isso acontecer. Ele está respondendo aquele texto que ele escreveu ao Coríntios 5,17. Quem está em Cristo? As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Ele está dizendo aqui que ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. Amém, irmãos? Ele é uma nova criatura. Viveu para a glória de Deus. Eu vou um pouquinho mais longe. Esta é a proposta de Deus para você. Esta é a proposta de Deus para você. Em nome de Jesus. Esta é a proposta de Deus para você. Em terceiro lugar, a terceira bênção que a gente recebe da cruz de Cristo. A morte de Jesus traz o quê? E paz. Versículo 3 da palavra de Deus. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era marcado pela graça que o transformou. E a paz que excede todo entendimento, mesmo diante de prisões por amor a Cristo. Ele foi capaz de dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se no Senhor. Preso em Roma, ele pôde dizer: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo: alegre-se no Senhor. Queridos, a graça, ela é favor imerecido de Deus. E a paz é a reconciliação com Ele, com Deus, com seus propósitos de Deus, com a sua vontade de Deus, com a direção de Deus. Esta paz é que nós precisamos. Esta paz é uma paz que vem da cruz de Jesus, que invade nossos corações, quebra muitas vezes, Bruna, os grilhões que estão amarrados no nosso coração. Fecunda em nossas vidas. Vamos ver o texto de Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz é operada como fruto da graça que emana da cruz, que vem da cruz de Cristo. Quando o mesmo pagou a nossa dívida, quitou a nossa conta, não devemos mais àqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Você já fez isso? A sua vida já é marcada pela presença de Jesus? Já houve uma mudança, uma diferença entre o que você era e agora o que você é? Houve na sua vida isso? Houve na sua vida isso? Meus irmãos, Cristo da cruz, e Cristo na cruz,
foi um momento histórico, decisivo de Deus em busca do homem. Como diz o poeta, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Amém. Quarto, bênção que vem da cruz. Quarta bênção. A morte de Jesus traz glória para Deus. Amém? Traz glória para Deus. Conta a primeira parte desse texto, que mostra que a graça e glória, como parte de uma mesma sentença, de uma mesma coisa escrita, são surpreendentes. Por que são surpreendentes, Joab? Graça e glória são duas coisas até distintas. Sabe por quê? Porque graça e glória, como parte da mesma sentença, são surpreendentes. Por quê? A graça vem de Deus e a glória é devida só a Ele. A graça, Edinaldo, vem de Deus e a glória é devida só a Ele. Ninguém deve receber glórias na igreja, somente o Senhor Jesus. Na sua vida, quem é que recebe glória? Quem é glorificado por você? O seu eu? Outras pessoas? Está tudo errado. Só quem pode receber glórias é o Senhor, nosso Deus. Porque Ele, usando da sua graça, nos alcançou e nos salvou. Amém, irmãos? Isso é importante entendermos. Em Romanos 11, de 33 a 36, nós temos um texto que alguns dizem que foi retirado dos cultos da igreja primitiva. E diz: a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele e para ele, sois deles, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele a glória. Segura esse texto um pouquinho, dona Luzeni. Quando o apóstolo Paulo confessa e diz: ó profundidade, é a imensidão misteriosa que ninguém consegue entender, pelos meios que Deus dirige e realiza seus desígnios nesse mundo. Em especial, a sua misericórdia salvadora. A sua misericórdia salvadora. O apóstolo evidentemente afirma, no final ele diz o quê? Pois tudo vem dele, é por meio dele e para a glória dele. Sabe por que o apóstolo Paulo diz isso? Faltou palavras no alfabeto de Paulo para dizer como Deus merece adoração. Falta em mim também palavras para dizer como Deus merece a adoração. Talvez falte em você também. Talvez falte em você também. Queridos, quando nós chegamos a uma situação como essa, nós temos que fazer duas coisas: ou dizer sim para Jesus, ou dizer não para Jesus. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Portanto, irmãos, a cruz, instrumento de morte, mas Deus transforma em instrumento de quê? Vamos todos ler essa frase, vamos juntos, vamos lá. A cruz, instrumento de morte, mas Deus transforma em instrumento de vida. Instrumento de vida. Por isso, queridos, amados irmãos, nós podemos
concluir essa reflexão colocando as bênçãos vindas da cruz. Que bênçãos são essas? Primeira, o fato de Jesus ter escolhido morrer por nós, em obediência a Deus Pai. Isso mostra um trecho de Romanos, se eu não me engano, que diz: Deus prova seu amor para conosco, no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Essa é a primeira bênção do Senhor, a vinda da cruz de Jesus. Segunda, Jesus morreu pelos nossos pecados. Fez mais o quê? Pagou o quê? A nossa dívida. Ou seja, nós que cremos em Jesus, você que crê em Jesus não deve mais nada. Mas você que ainda não creu em Jesus, que não se decidiu por Jesus, que não deixou Jesus entrar no seu coração, você deve muito, não tem como pagar. Você deve muito e não tem como pagar. Terceiro, seu sacrifício nos traz graça e paz. Graça que transforma, e paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Queridos, só pode entender quando alguém faz a decisão ao lado de Jesus. O homem natural, ou seja, o homem que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Mas quem já entregou a sua vida a Jesus entende o que é paz e excede todo o entendimento. Agora, como receber essas bênçãos? O que é necessário para receber essas bênçãos? É importantíssimo e não existe fora disso como receber as bênçãos. Fé em Cristo. Fé em Cristo significa acreditar que Ele morreu. Todo mundo acredita. Acreditar que Ele ressuscitou. Acreditar que Ele veio em carne, que Ele era Deus. Todo mundo sabe disso. Mas quando eu digo ter fé, é fé de verdade. É uma fé perdoadora. E você recebe o perdão de Deus pela fé que você tem em Jesus. É uma fé transformadora. Não é apenas levantar a mão e vir aqui à frente e voltar para fazer a mesma coisa. Não! É uma fé que transforma a vida, que muda a vida, que muda destinos. Em terceiro, é uma fé salvadora. Uma fé salvadora. Você já tem essa fé? Você deposita a fé em Jesus para receber perdão pelos seus pecados. Você tem a fé em Jesus que pode transformar a sua vida através da graça. Você tem em sua vida uma fé salvadora. Se você morresse hoje, você teria a certeza de estar nos céus com o Senhor. Amados, essa é a maior decisão da sua vida. É uma decisão que pode perdurar a vida eterna. Se você crê em Jesus como seu Salvador, receber de Deus o perdão, receber a transformação e receber a salvação. Mas isso é algo que você decide. Eu não posso decidir-me por você. Só você pode tomar esta decisão.